Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Cidade de Campinas entra em quarentena a partir de hoje. Apenas serviços essenciais como saúde, segurança, estabelecimentos de alimentação e postos de combustíveis estão funcionando. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas estabelece medidas sobre a quarentena no estado de São Paulo. Projeto de lei do vereador Permínio Monteiro quer cestas básicas aos alunos cadastrados no programa Bolsa Família durante a pandemia. Vereador Pedro Tourinho quer a suspensão do uso da tecnologia de biometria em Campinas durante a fase de combate à expansão do coronavírus. E o quadro Saúde Agora aborda os sintomas e tratamentos para a fibromialgia. Hoje é dia da 14ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira agora a pauta completa. Em primeira discussão está o projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos, que altera a Lei Municipal 14.173, que obriga os estabelecimentos bancários a disponibilizarem a seus clientes álcool em gel para asepsia e proteção à saúde. A alteração tem por objetivo ampliar esta obrigação a supermercados, hipermercados e postos de combustíveis. O item 2 é o projeto de lei complementar da mesa da Câmara. O PL transforma de cargos em comissão para funções gratificadas os cargos de diretor acadêmico da Escola do Legislativo de Campinas, diretor de comunicação institucional e procurador-chefe, que passarão a ser preenchidos necessariamente por servidores de carreira. Também será suprimida a função de procurador-chefe adjunto. Estas mudanças atendem a uma ADIM do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em turno único de discussão e votação está o projeto de lei do vereador Gilberto Vermelho, que cria a Semana do Empreendedorismo nas escolas municipais. Em seguida, segue para a votação o projeto de decreto legislativo de autoria do ex-parlamentar Cláudio da Farmácia, que concede diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Eliane Calisto. A homenageada é mestre em comunicação e atua em diversos projetos nacionais e internacionais. O item 5 também é do ex-vereador Cláudio da Farmácia. É o projeto de decreto legislativo que concede diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao pastor José Alcides de Souza. Por último, está na pauta do dia o projeto de decreto legislativo da mesa da Câmara, que concede diploma de mérito gastronômico a Arnaldo Ferraz de Paula Júnior. Graduado em administração de empresas e em gastronomia, o homenageado montou um plano de negócios voltado para food truck. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Por conta da pandemia, para evitar aglomeração, fechada ao público. Mas claro que a TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Campinas entrou hoje em estado de quarentena para o combate à pandemia de coronavírus. A partir de agora, apenas serviços essenciais vão funcionar na cidade. O decreto com a quarentena foi publicado ontem em uma edição extraordinária do Diário Oficial e vale até o dia 12 de abril. O decreto diz o seguinte: nós estamos impondo a quarentena também a Campinas, só que com um dia de antecedência, a partir de segunda-feira, e também com um pouco mais de prolongamento. Ela vai até o dia 12 de abril, que é um domingo. Isso não impede que ela seja diminuída, caso seja necessário, o que nós achamos muito pouco provável, ou que ela seja também estendida. A partir de agora, apenas serviços essenciais vão funcionar na cidade. Só funcionará o comércio que seja essencial para a população. O que é o comércio essencial? São aqueles
saúde, né, que envolve a área de saúde, área de alimentação, seja alimentação ela para ser comprada, né, para os produtos para o alimento ser feito em casa, seja alimentação também no caso dos estabelecimentos que fornecem alimentação. Então, e junto com isso, nós estaremos também fazendo um sistema emergencial do transporte público, ou seja, vai ter o mínimo possível de ônibus na rua. Ainda segundo o prefeito, fiscais estarão nas ruas. O objetivo não é punir, mas sim orientar quem não estiver cumprindo as regras, já que, segundo o secretário de Saúde, os próximos dias devem registrar alta no número de casos. E provavelmente o número de casos vai crescer muito nesta próxima semana. Essa próxima semana é uma semana dura para nós, porque muito provavelmente vai subir bastante nessa, na outra, porque este é o comportamento da epidemia. O crescimento ele é exponencial, a gente mostrou várias vezes, mostramos para a imprensa, mostramos para... E não tem por que pensar que aqui seja diferente, né? E para as pessoas mais carentes que já recebem o auxílio da Prefeitura por meio do cartão Nutrir, a Prefeitura pretende também ajudar na compra de materiais de limpeza e higiene. Eu vou mandar o projeto para a Câmara, porque quando eu fiz a lei, eu só pus alimento. E eu quis mudar por decreto, mas eu não posso mudar por decreto uma lei. Então eu vou mandar para a Câmara para permitir também produtos de higiene, sabonete, porque teve uma reportagem da televisão que mostrou que as pessoas que moram, a pessoa não tem o sabonete em casa, a gente manda lavar água, tem água em toda a casa de Campinas, né? Nós temos essa felicidade de ter uma cidade que ela é abastecida completamente na questão de água. Então nós vamos encaminhar para a Câmara, vou pedir para o Vandão até conversar com o presidente Marcos Bernadelli, o qual eu agradeço. A Câmara destinou 6 milhões de reais do orçamento dela para ajudar aí no combate do Covid e vou transformar também a cesta, o cartão Nutrir para a pessoa poder comprar os produtos de limpeza. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe, vírus influenza, hein? Aqui em Campinas, não tem a ver com o coronavírus. Esta primeira etapa é destinada para idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores na área da saúde e a imprensa. Nós, por conta até da questão do coronavírus, nós estudamos uma logística diferente esse ano. Antes, os outros anos, as pessoas iam até o centro de saúde, vacinavam dentro do centro de saúde. Nós estamos procurando encontrar vários espaços que estão geograficamente distribuídos na cidade e que as pessoas não precisem ficar confinadas numa sala de espera ou numa sala de vacinação. Faremos várias semanas de vacinação, não é só essa primeira. O nosso pedido é que nós não tenhamos na segunda-feira um grande congestionamento, uma grande aglomeração. Isso não é bom por causa exatamente do vírus, né? do Covid-19. Então, nós vamos ter pessoas ali orientando, a nossa diretora de saúde está orientada para visitar os espaços todos de manhã, nós nem faremos reunião formal nenhuma para a gente ter certeza que o esquema de vacinação funcione direitinho. Essa vacina é muito importante, esta primeira fase será exclusiva com algumas ampliações necessárias, como nós falamos agora para os profissionais de jornalismo, importante nessa fase, mas será exclusiva para o atendimento dos idosos e dos profissionais de saúde. Mais do que nunca, é fundamental que todos os idosos e todos os profissionais de saúde se vacinem. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas conversou com o prefeito Jonas Donizete para tentar ajudar o setor a enfrentar a crise econômica desencadeada pela pandemia do coronavírus. A repórter Rita Maria fez a entrevista por telefone e traz as informações sobre estas medidas.
No dia 19 de março, Matheus Mazon, que é presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, esteve com o prefeito Jonas Donizete fazendo algumas solicitações. Nós vamos conversar com ele, agora você vai acompanhar a entrevista, fizemos por telefone e nós queremos saber de você, Matheus, como foi essa conversa, o que foi solicitado, quais são os benefícios que você está trazendo para os bares e restaurantes de Campinas. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A conversa com o prefeito de Campinas, o Jonas, foi muito positiva. A gente levou algumas considerações, tanto do nível municipal, que a gente entende que são importantíssimas para a manutenção do emprego no nosso setor, e pedir apoio para ele em algumas demandas do nível estadual e federal. O nosso setor é um setor super pulverizado, de empresas pequenas, que tem entre 4 e 10 funcionários, e a grande necessidade que a gente tinha era de conseguir sobreviver logo no curto prazo. A gente já tinha um cálculo de 30 mil desempregos, caso a gente não conseguisse fazer algumas ações. E as principais pedidos que a gente tinha com ele era ajudar a gente a sensibilizar também os sindicatos para a gente conseguir fazer um acordo. Por exemplo, a gente não poderia dar férias, porque você precisa de prazo para poder dar as férias. Até porque agora a gente está amargando, a gente está com um movimento de no máximo 10% das casas. Então, um restaurante pequeno de 4, 5 funcionários não vendendo nada, ou quase não vendendo, e agora as lojas de shopping também não estão vendendo nada, porque foram encerradas, as contas para pagar da semana seguinte nenhum empresário conseguiria fazer, né? No caso, por exemplo, os bares e restaurantes não estão todos sendo fechados. Os bares e restaurantes também são um comércio que é regido pela vigilância sanitária. Então, do mesmo jeito que o hospital tem que seguir regras da vigilância sanitária, farmácias tem que seguir, os restaurantes também tem. Então, a gente é um mercado que está preparado para trabalhar com isso. A gente trabalha com viroses, com bactérias, com higienização de alimentos, e a gente está redobrando tudo isso. Então, a gente entende que é importante a gente poder oferecer o serviço de alimentação fora do lar para quem precisa estar trabalhando também. Mas a ideia nossa era conseguir um fôlego para com que o sindicato sensibilizasse, a gente pudesse pagar o funcionário como se fosse um horista. Então, se ele trabalhou 50% do tempo, ele receber 50% do tempo, porque a gente não vai ter receita para pagar todo mundo, e a gente também conseguir deixar o pessoal em casa recebendo um mínimo até vir uma ajuda do governo. Aqui é um ponto super importante, que se o governo não ajudar a pagar os salários da nossa equipe, estamos falando de 8 milhões de empregos, de 6 milhões, de empregos do nosso setor, isso vai virar desempregos no país inteiro. Matheus, eu quero agradecer sua participação conosco hoje. Qualquer mudança ou conquista de vocês nesses pleitos para facilitar aí pagamento de impostos e funcionamento, nós estamos à disposição também aqui para divulgarmos. Muito obrigado, agradeço, boa sorte para todo mundo aí. Temos que juntar força mesmo para conseguir passar por isso. Ok, Matheus, muito obrigada. E nós conversamos com o Matheus Mazon, que é o presidente da Abrazel, nos passando aí as informações dos bares e restaurantes, a situação aqui em Campinas. E é claro, nós estaremos de volta sempre aqui para poder trazer as melhores e mais seguras informações para você. Vamos falar agora sobre as mudanças de hábitos que todos nós estamos passando. O repórter André Aranha conversou com um educador físico que dá dicas importantes para você se exercitar e não precisar ir para os parques, praças e academias da cidade. Bom, para conter o avanço do coronavírus, academias e parques aqui de Campinas estão fechados. A alternativa, neste caso, é fazer um treinamento em casa com a ajuda de um profissional. Academias também estão enviando treinamentos online para os alunos, tudo para que as pessoas possam se manter com saúde, mesmo nessa época do coronavírus. É um trabalho feito na academia, na sala de musculação, a gente consegue adaptar ele com bom senso sendo feito em casa.
Claro que não vai ter características iguais, mas dá para ser feito com grau de qualidade e com bom senso. Esse é um agachamento unilateral, um exercício com trabalho grande de glúteos e quadríceps. Está sendo feito na cadeira, dá para você utilizar na sala da sua casa, em qualquer lugar que você tenha com mais espaço na sua casa. Um ponto importante é o alinhamento correto do joelho que está sendo flexionado e estendido, tá? O joelho bem alinhado lá com os seus pés. E você controlando a subida e a descida, não fazer com tanta velocidade de execução. Tá difícil. Antes eu até andava no parque, mas agora, com os parques fechados, ficaram um pouco mais complicados, né? A gente tem que se manter em casa. Então eu acredito que agora, sim, a gente tem que comer o que precisa. Como a gente fica mais parado, a gente precisa pensar no que come e cuidar do treino para manter a saúde e o corpo num bom estado funcionando. Esse é o afundo, mais conhecido como passadas, movimento feito em deslocamento, com trabalho de quadríceps e glúteo bem interessante também. Esse é o agachamento livre, feito com peso corporal, um exercício clássico, básico, com trabalho grande de quadríceps, glúteo, posterior de coxa estabilizando o movimento, um trabalho grande também de core. Tá ótimo aí. Não precisa levantar muito o pé do chão, arrasta o calcanhar. A gente tem duas opções, ou exercícios com peso corporal, como agachamento, como afundo, como flexão de braços e abdominais, ou aquelas pessoas que conseguirem adquirir algum equipamento como elástico, como halteres, também dá para ser feito bastante coisa. Viu aí, né? Não tem motivo para ficar parado, todo mundo pode se exercitar, pega um cantinho aí da casa e dá para fazer os exercícios adaptados. Projeto de lei do vereador Permínio Monteiro quer garantir cestas básicas aos alunos que estão cadastrados no programa Bolsa Família durante esta pandemia do coronavírus. O projeto foi protocolado na 13ª reunião ordinária pelo vereador Permínio Monteiro. A proposta determina o fornecimento de cestas básicas aos alunos cujas famílias sejam cadastradas no programa Bolsa Família durante o período de suspensão das aulas decorrente da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Visa proteger essas crianças que já estão matriculadas na rede pública municipal, tanto alunos como alunas, sendo que no momento em que eles vão para a aula, né, na escola, aquela merenda geralmente ali é quase que a refeição principal daquelas crianças que têm essa dificuldade e onde os pais têm o Bolsa Família. Para o vereador, a matéria é de urgência e deve ser votada o quanto antes na Câmara Municipal. Assim que tramitar pela Procuradoria da Casa e as comissões, iremos pedir urgência para que seja aprovado de imediato e isso seja encaminhado ao Executivo para que seja sancionado. O vereador Pedro Tourinho fez uma indicação ao Executivo para suspender o uso de biometria na cidade. Entenda a proposta. Durante o período do coronavírus, o vereador Pedro Tourinho protocolou uma indicação ao prefeito de Campinas, Jonas Donizete, para que seja suspenso o uso da biometria na cidade. Trata-se de uma medida, na verdade, relativamente simples, né? Que é evitar que as pessoas tenham um contato repetido com a mesma superfície, que, na verdade, não costuma ser limpa entre cada uma das aplicações de biometria. Então, é uma dessas superfícies, assim como maçanetas de portas, corrimões, apoios, de barras de apoio, que são grandes difusores do vírus. A questão é que, diferentemente da maçaneta da porta, que não tem como abrir a porta sem mexer na maçaneta, a biometria é uma opção. Você pode registrar ponto, etc. e tal, sem precisar da biometria, apenas adotando métodos até mais arcaicos aí, como alguém olhar a chegada dos funcionários ou ter um livro de ponto, etc. né? E isso seria uma medida, a meu ver, suficiente para evitar que as empresas, um pequeno passo para evitar que as empresas tivessem grandes polos de transmissão do Covid, né, o que pode, sem dúvida nenhuma, causar um prejuízo econômico, no mínimo tão grande, feita a suspensão das atividades que a gente está vendo aí acontecer. Né? Então, é mais uma das medidas para proteger a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, proteger também a economia, que vai, sem dúvida nenhuma, ser muito abalada por essa situação. O
parlamentar reforça que o uso da biometria diminuiu, já que muitas pessoas estão fazendo home office. A gente já tem a orientação de que, quando for possível, substituir o trabalho realizado presencialmente na empresa pelo trabalho em casa é sempre preferível, né? É seguro para as pessoas permanecerem em casa, então a gente entende que essas medidas devem ser todas tomadas em conjunto. Atenção agora, hein? Golpistas têm se aproveitado deste momento de pandemia para fazer vítimas. Segundo relatos de moradores aqui de Campinas, criminosos têm se passado por agentes de saúde, entram nas casas e fazem para fingir, fazer exames para detectar o coronavírus. Na verdade, são assaltantes. É importante a gente ressaltar que a Secretaria de Saúde não faz esse tipo de visita em relação ao coronavírus. É um alerta para você não ser vítima e não cair em nenhum golpe. Alguma dúvida, você pode ligar no serviço 156. Tem alguma dúvida? Telefone 156. O que a Secretaria de Saúde aqui de Campinas faz é o serviço sobre a dengue e o profissional está com o crachá. Então, ele vai devidamente credenciado sobre a dengue. Sobre coronavírus, não deixe, então, ninguém entrar na sua casa. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira. Tem ainda quadro de saúde, quadro de educação, muitas informações. Não saia daí. Família Acolhedora surgiu na minha vida há muito tempo atrás. Eu liguei a TV e apareceu outra reportagem do Família Acolhedora. Eu falei, agora é minha vez. Bom, agora eu tenho que falar com a família, porque é uma decisão que todo mundo tem que abraçar. Todos eles, graças a Deus, super apoiaram. A gente passa a amar a partir do momento que sabe que a criança vai chegar. Sem saber como ela é, sem saber o rosto, nada. Nossa missão é fazer a diferença na vida deles todos os dias que eles estiverem com a gente. E que um dia eles vão. O choro da tua saudade é muito pequeno diante de tudo que você passou todos esses dias. Vale a pena. Vale a pena cada dia da sua vida. A gente ganha muito mais do que oferece para eles. É fazer o bem para o outro recebendo muito mais. Você vai ver que vale muito a pena. Muito a pena. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Massa de ar seco em Campinas nesta semana, então a terça-feira vai ser de tempo estável, com o sol aparecendo durante todo o dia e sem a presença de muitas nuvens, parecido com esta segunda-feira. A temperatura, ela fica amena. Você que acordou cedo percebeu um friozinho, né? Amanhã, mesma história. Mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 26. A pandemia do coronavírus impôs uma nova realidade nas escolas e universidades em todo o país. Em algumas instituições, as aulas não foram suspensas. É que os alunos estão aprendendo tudo pela internet. A pandemia do coronavírus mudou a rotina de todo mundo. Com as escolas não foi diferente. Algumas estão usando a tecnologia para não deixar ninguém sem aprender. Eu vou agora numa escola aqui de Campinas. Ô Vânia, tudo bem? A nossa conversa tudo online. Bem, e você? A nossa conversa é online, né, Vânia? Mudou muito? O que vocês estão fazendo aí com os alunos? Nós estamos trabalhando mais do que nunca. Reorganizando o trabalho docente. Então, eu estou na escola sozinha aqui. As aulas com os alunos presenciais, não, né?
Presença de aluno, não? Nada. Só estou eu aqui, meu celular, mas em contato com toda a equipe, na orientação ao trabalho online com os alunos que estão em casa, acessando e conversando com os professores também, assim como nós estão gravando vídeos, fazendo as lições, cada um na sua casa. Então, eu tenho trabalhado muito, né, na direção desse trabalho, junto com a coordenação pedagógica, para orientar esse professor a essa nova formatação de trabalho, mas estamos todos na ativa, trabalhando bastante. Então, os professores acabam dando aula à distância, é isso? Isso, eles estão planejando diversas atividades que podem ser... eles têm momentos que eles vão fazer encontros online, né, com a sala inteira. E tem também um ambiente na internet com as lições de cada matéria. Então, o aluno vai entrar na sala de aula virtual e lá o professor colocou o plano de aula diário. Então, o aluno hoje está lá, sexta-feira, aula de matemática. O conteúdo está lá dentro, a página do livro, os exercícios, um vídeo de apoio do YouTube e as sugestões do professor. Alguns professores já gravaram vídeos também, dando orientações, uma espécie de tutoria, para quando o aluno tiver dúvida. O Rafael, que está na 8ª série, já está online. Ô Rafa, como é que tá para aprender aí pela internet? Olha, é bem legal. É bem diferente do normal, sabe? Eles passam a lição pelo Google Classroom. Aí eles passam várias atividades, como que é um aplicativo do Google, né? Eles passam sites, passam filmes pra gente ver. Lista de atividades mesmo, por imagem. E você tá fazendo o que o professor tá mandando? Já fiz tudo. E se tiver dúvida? Se tiver dúvida, o Google Classroom, você pode perguntar direto pro professor. Tem uma aba específica para isso. E aí ele já responde? Normalmente, o professor recebe a notificação, mas demora um pouco para ele responder. Mas a resposta, não é na hora. A resposta vem, né? Mas a resposta vem no dia. Agora a gente vai tentar entender como é que está a situação na Unicamp, uma das universidades mais importantes da América Latina. Eu vou conversar agora com a pró-reitora. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, como é que estão sendo feitas as aulas, visto que a circulação aí na universidade foi reduzida bastante, os alunos foram orientados a ficarem em casa? Na Unicamp, como na verdade no mundo inteiro, se entendeu que para poder continuar as atividades acadêmicas era necessário fazer uma rápida transição para o máximo possível de atividades de aprendizagem que fossem mediadas por tecnologia para poder dispersar, vamos dizer assim, os alunos e não termos concentrações, aglomerações na universidade. Essa movimentação ela não é simples, né, porque são cursos que nós valorizamos, na verdade, o curso presencial, mas é uma situação absoluta de exceção. Então, o que nós fizemos é que nesses 15 dias, vamos dizer, nesta semana, na próxima semana, nós estamos num processo de organização e cada uma das unidades que a gente diz, ou faculdades, elas estão pensando quais disciplinas dentro dos seus cursos poderiam ser adaptadas a um novo plano de ensino que pudesse ser feito pelas pessoas nos ambientes onde elas estiverem, nas suas casas, e tentar então ter um mínimo de prejuízo. Obviamente que não é a mesma coisa, mas hoje existe uma discussão assim, pedagógica mesmo e todo um conhecimento de quais são as melhores maneiras de fazer esse tipo de atividade à distância para ter o melhor aproveitamento. Então, tudo isso é o que nós estamos discutindo essa semana e a próxima para, em continuando essa situação de exceção em que nós não podemos nos reunir pessoalmente na universidade, para que o semestre possa continuar, pelo menos parcialmente, para os estudantes não se atrasarem, perderem, por exemplo, não tenhamos a ter um ano inteiro eventualmente atrasado, né?
A senhora já tem uma ideia de quando isso vai ser efetivado de fato? Então, a proposta de efetivação na semana a partir do dia 30, provavelmente dia 1º de abril, alguma coisa assim. Algumas das disciplinas, na verdade, já puderam fazer isso de imediato, elas já estavam num processo de mudança, porque isso já fazia parte do projeto estratégico de mudança do ensino na graduação da Unicamp, a utilização do que a gente chama do ensino híbrido, que é a mistura de atividades que sejam presenciais, colaborativas, em grupo, com atividades que se possa fazer da mesma forma, mas não exatamente presenciais. Então, alguns dos cursos já estavam usando mais esses instrumentos de educação digital. Voltar a falar de saúde agora. Algumas pessoas sentem dores em várias partes do corpo. Fadiga, alterações no sono, na memória e no humor. Estes são sintomas de uma doença muito comum, especialmente nas mulheres. Estamos falando da fibromialgia, tema de hoje do quadro Saúde Agora, toda segunda-feira. No Saúde Agora de hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. E é bom lembrar a você que em Campinas já existe uma lei dando prioridade no atendimento a pessoas portadoras dessa doença. E é bom a gente entender o que é fibromialgia e conhecer um pouco dessa lei. É de autoria do vereador Vinícius Gratti e do vereador Zé Carlos, e dar esse atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia é o que diz a lei. Então, vamos entender o que é fibromialgia na voz do Dr. Vinícius Stefanelli, que é fisioterapeuta e osteopata. Doutor, o que é fibromialgia? Bom, a fibromialgia é uma condição, é uma doença na qual o paciente, classicamente, ele apresenta dores generalizadas pelo corpo. Tá? É classicamente divulgada como de causa desconhecida, tá? Mas, particularmente ao meu ver, eu vejo uma certa generalização do diagnóstico. É preciso muito bem assim, ir a fundo, encontrar profissionais bons para que façam um diagnóstico mais certeiro dessa patologia. Tá? Eu vejo muitos pacientes que chegam pensando que apresentam fibromialgia, mas na verdade o que a pessoa apresenta são disfunções isoladas, né? E que se caracteriza ou se assemelha a uma fibromialgia realmente propriamente dita, né? Então é muito importante, antes de mais nada, um bom diagnóstico e também o paciente se conscientizar sobre as condições e hábitos que ela apresenta, porque existem uma série de dores que são causadas por má alimentação ou por falta de atividade física, ou então que podem ser resolvidas fazendo um trabalho, por exemplo, com osteopatia ou algum outro método, como por exemplo o Pilates, ou de outra especialidade que seja. Na osteopatia, a fibromialgia é tratada de que forma? Bom, o paciente que chega com esse diagnóstico, a gente não foca exatamente na doença, mas sim procurar identificar possíveis causas dos sintomas. Então, a gente avalia individualmente cada um dos sintomas e vê se realmente é uma condição mais central, ou seja, algo mais a nível do sistema nervoso central da pessoa, ou se são condições isoladas. Às vezes uma disfunção no ombro causando uma dor no membro superior, ou uma disfunção lombar causando uma dor no membro inferior. Na maioria das vezes são disfunções isoladas que se confundem com a fibromialgia. Então, de qualquer forma, o paciente que chega com esse diagnóstico, a gente vai procurar fazer uma avaliação integrada, uma avaliação global e trabalhar as possíveis alterações de mobilidade ou disfunções que justifiquem esses sintomas do paciente. Então, a osteopatia é indicada para quem tem fibromialgia? Então, diante dessas circunstâncias, a osteopatia ela é indicada para pacientes diagnosticados com fibromialgia. Na sexta-feira, nós informamos aqui no Jornal Câmara Notícia que a unidade do Paineiras Ponte Preta
foi disponibilizada para a Prefeitura enviar pacientes com coronavírus. E ontem, o Guarani colocou à disposição dos órgãos do município de Campinas e Estado de São Paulo o ginásio, as quadras cobertas e todo o complexo do estádio Brinco de Ouro. Então, uma excelente atitude dos dois clubes de Campinas. E o estádio do Pacaembu, na capital paulista, em São Paulo, está se transformando em hospital. A gente está vendo as imagens aí, estão sendo construídos 202 leitos desde o último sábado, anteontem, para pacientes que precisem de cuidados leves em relação ao Covid-19. Deve ficar pronto no início da semana que vem, o prazo de 10 dias para a construção deste hospital. É uma parceria com o Hospital Albert Einstein, então todas as cidades estão se adaptando aí para poder receber os pacientes. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 14ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao 12:30 ao vivo. Até lá, tchau, tchau.